A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na mensagem de hoje, eu gostaria de partilhar com você a história de Ana e como ela consagrou o seu filho Samuel no altar de Deus. Quero contar um pouco da minha história pessoal. E o tema que nós vamos abordar é este: consagre o seu melhor para Deus. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para toda a sua família neste momento. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença da nossa irmã Alzira Helena Valim Ferreira, viúva do grande historiador da nossa igreja, reverendo Júlio Andrade Ferreira. Seja bem-vinda, minha irmã, aqui ao programa Verdade e Vida. Muito obrigada. Como é que uma jovem com 93 anos como a senhora continua exercendo o seu ministério, quer na terceira idade, quer como criança, quer inspirando outras jovens? Graça de Deus, tão somente. Eu mesma, às vezes, me surpreendo pensando que estou vivendo esses anos todos e, pela graça dele, com boa saúde. A senhora foi esposa de um pastor. O que é ser esposa de um pastor, como foi o reverendo Júlio? Eu considero ter sido um privilégio participar ao lado dele de um ministério que, pela graça de Deus, trouxe tantos benefícios à nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. A senhora hoje continua envolvida no trabalho da igreja. Ah, sim. E como tem sido, como é que a senhora desenvolve, apesar dessa idade bonita, prestes a completar 100 anos, daqui a 7 anos, Oi. Como é que a senhora continua desenvolvendo o seu ministério? Eu tenho programado menos trabalhos. Eu, no passado, fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, eu restringi mais ao trabalho da terceira idade e ao trabalho com as senhoras da igreja, e também trabalho ao lado de um dos pastores, reverendo Bezaliel Botelho, indo aos lares daqueles que já não podem vir à igreja, e o pastor, inclusive, leva a Santa Ceia e nós sempre realizamos um culto para essas pessoas. Que mensagem a senhora daria para outras jovens assim tão elegantes e bonitas como a senhora aos 93 anos? Eu fico feliz porque eu tenho uma tia lá que está com 98. Esse ano ela faz 99. Maravilha. Também assim, lúcida como a senhora, alegre, vibrante. E eu louvo a Deus pela vida da minha tia Angelina Conceição Alves. Amém. Como louvo a Deus pela sua vida. E Amém. Que mensagem a senhora daria para outras jovens que agora assistem a senhora, tanto da terceira idade como bem novas, para que, como é que elas podem desenvolver o seu ministério na igreja e fora da igreja? Se há vocação, não é difícil a gente se dedicar ao trabalho. Sem a vocação, eu não sei como seria. Mas seguindo o impulso do coração para realizar a obra do Senhor, num setor ou noutro, é fácil. E a salvação é possível para todo aquele que crê? Senhor? A salvação é possível para todo aquele que crê? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Minha irmã, muito obrigado pela sua presença, estar aqui no programa Verdade e Vida, que de certo serviu de inspiração para muitas pessoas que às vezes com muito menos idade sentem preguiça para ir à igreja, mas a senhora está aí vibrando, ativa, trabalhando, e que Deus a conserve assim na sua graça, no seu amor, e que a senhora continue essa joia preciosa aos olhos dele. Eu agradeço as suas palavras bondosas e exageradas, mas tenho que agradecer sempre ao Senhor, que me tem propiciado estar ainda ativa, como o senhor disse, nesta idade,
e realizando o trabalho com muita alegria. E eu acho que parte da minha saúde, sem dúvida, é porque eu me empenhei nessa obra e estou sempre ativa nela, o quanto posso. Muito obrigado, minha irmã Alzira. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo das tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo seu sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso, Grandioso és tu. oh, grandioso és tu. Grandioso és tu. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto bem particular, bem pessoal, bem íntimo. Eu quero desafiar você a consagrar o seu melhor para Deus. Nós vamos conversar sobre esse tema à luz de 1 Samuel, capítulo 1. Essa é uma das histórias mais belas da Bíblia, também uma das histórias mais emocionantes de toda a história da revelação bíblica. É a história de Ana, uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, o sonho de ser mãe. Mas essa mulher é estéril, ela não pode conceber. A sua rival, Penina, além de ter vários filhos, ainda a provocava excessivamente para a irritar. Especialmente quando Ana subia para a casa de Deus. Penina a provocava, Ana entrava em depressão, perdia o apetite e se entregava às lágrimas. A Bíblia diz que Ana perseverava no seu projeto de ser mãe, apesar das dificuldades intransponíveis. Ela tinha uma enfermidade, naquela época, incurável. Seu marido um dia chegou para ela e disse o seguinte: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você não desiste deste projeto de ser mãe? Esta é uma causa impossível. Esta é uma causa perdida. Você deveria desistir desse sonho. Aliás, eu sou melhor do que 10 filhos para você, Ana. Você precisa valorizar mais a nossa relação e desistir desse sonho. Mas Ana não abre mão do projeto que ela tem de ser mãe. Ela acreditava que Deus podia ouvir a sua oração. Ela acreditava que Deus podia fazer um milagre na sua vida. Certamente ela conhecia a história de Sara, como Deus curara Sara da esterilidade, como Deus dera a ela o privilégio de ser mãe aos 90 anos de idade. Ela conhecia a história de Rebeca, pela qual seu marido Isaque orou 20 anos, também estéril, e Deus deu a ela a bênção de conceber. Ana sabia que Deus é poderoso para fazer o impossível. Ana entendia que nada é impossível para Deus quando Ele resolve agir. Deixa eu dizer para você, de fato, Deus é o Deus dos impossíveis. Às vezes Deus adia os nossos sonhos, porque precisamos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Às vezes nós colocamos os nossos sonhos no topo da nossa agenda e nos esquecemos de que o abençoador é mais importante do que a bênção. Às vezes nós nos esquecemos de que os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores e melhores do que os nossos próprios projetos. Quando Deus, na verdade, está adiando um sonho seu, não é porque Deus é sádico, não é porque Deus é indiferente, não é porque Deus está distante, surdo ao seu clamor. Na verdade, Deus está preparando algo melhor e maior para a sua vida. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está no controle mesmo quando você já perdeu o controle. As impossibilidades humanas não são impossibilidades para Deus. Você deve aguardar o tempo oportuno de Deus agir na sua vida. Houve um dia, entretanto, que Ana foi à casa de Deus.
como tantas outras vezes ela já tinha ido. Certamente todas estas idas eram idas de lágrimas, de choro, de pranto, derramada aos pés do Senhor. Mas houve um dia em que Ana, com amargura de alma, chorando abundantemente, fez um voto para Deus dizendo: Senhor, Deus dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e me deres um filho varão, eu o consagrarei para ti durante todos os dias da sua vida. Ana entende que se Deus lhe der este presente, ela vai devolver este presente para Deus. Ela vai consagrar o melhor que ela havia recebido e haveria de receber de Deus, de volta para Deus. Foi no dia que Ana fez esse voto. Foi no momento em que ela se desprendeu desta bênção que ela tanto queria, deste filho que ela tanto desejava. Foi que Deus ouviu o seu clamor. E nesse dia, então, o profeta Eli disse para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Diz a Bíblia que o semblante de Ana muda, a depressão vai embora, a tristeza desaparece, uma alegria dos céus invade a sua alma, e ela então volta para Ramá, coabita com seu marido. Deus se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Presente de Deus para ela. E agora diz a Bíblia que ela cria este filho com todo zelo, com toda dedicação. Logo após desmamá-lo, diz a Bíblia que Ana volta à casa de Deus e diz para o profeta Eli: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eu não sei quem é o seu Samuel. Eu não sei o que ou quem é a pessoa que você mais ama e mais preza na vida. Mas agora eu gostaria de encorajar você a consagrar para Deus o melhor daquilo que Deus lhe tem dado. Despreenda-se. Ponha no altar de Deus o seu Samuel. Ponha no altar de Deus os seus filhos. Ponha no altar de Deus o seu cônjuge. Coloque no altar de Deus a sua família. Tenha coragem de devolver para Deus aquilo que Deus lhe deu. Nós precisamos entender isso. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, veio de Deus, é de Deus e deva ser devolvido para Deus. Eu quero lhe dizer que a casa que você mora é de Deus, que o carro que você anda é de Deus, que o emprego que você tem é de Deus, que a família que você tem é de Deus. Tudo veio de Deus. E agora Deus quer que você consagre de volta para Ele tudo aquilo que Ele lhe deu. Quando você põe a sua vida, quando você põe os seus filhos, o seu casamento, a sua família, os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho no altar de Deus, então você começa a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Deus me deu a bênção de experimentar isso de uma maneira muito particular na minha vida. E eu gostaria de pedir licença a você para partilhar um pouco dessa experiência. Eu nasci num lar muito pobre, numa região rural do interior do estado do Espírito Santo. Nos idos de 1958, naquela região não havia estrada e não havia carro. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que ser transportada por uma padiola, um lençol amarrado num varal, caminhando pela trilha até buscar os recursos médicos. A minha mãe estava grávida do seu último filho, já em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai entendeu que ela não suportaria uma viagem de padiola 40 quilômetros até onde morava o farmacêutico. Ele mandou chamar o farmacêutico, ele veio, a examinou
e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Nesse momento de dor e de desespero, o meu pai disse: o senhor precisa me ajudar. E o farmacêutico respondeu: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Nesse momento de perplexidade e angústia, esta informação foi levada para minha mãe. E ela então toma uma decisão e disse: eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. E naquele momento ela fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrar este filho para ti. Para que ele seja um pregador, para que ele seja um pastor de almas, para que ele seja um ministro do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci num lar pobre, numa região rural. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Eu tinha um sonho desde criança, o sonho de estudar. Mas onde eu morava só tinha escola primária. Eu não sabia o que era uma cidade aos 12 anos de idade. Eu não sabia o que era luz elétrica. Eu não sabia o que era uma televisão. Mas por providência divina, minha professora querida, que me alfabetizou, estava se mudando para Vitória. E sabendo do meu sonho de estudar, me convidou, disse: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar em Vitória, passando por lutas, por dificuldades, talvez até por algumas privações. Mas eu mantive-me sólido e firme no propósito de estudar, de realizar um sonho. Só que o meu sonho não era o sonho de Deus. Minha mãe, sábia que era, nunca me contou esta história, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para um seminário, ela queria que Deus trabalhasse o meu coração. O meu sonho era ser advogado, era ser político. E eu me empreendi nesses sonhos. Com 18 anos de idade, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu não perdia nenhum dos comícios que se realizavam em épocas de campanha. Até o dia em que Deus pôs a sua mão sobre mim, me chamou para o ministério. E hoje eu quero compartilhar com você que entendo que não há maior privilégio neste mundo do que ser ministro de Deus, de que ser pregador do Evangelho, de que ter a vida no altar de Deus. E eu louvo muito ao meu Deus, porque lá no passado, a minha mãe, mulher tão simples, resolveu consagrar o melhor que ela tinha no seu ventre, no altar de Deus, para o serviço de Deus. Eu sou fruto desta consagração, eu sou fruto desse voto, e eu glorifico muito a Deus, porque minha mãe teve a ousadia de não desistir de mim e me colocar no altar de Deus para o serviço de Deus. Eu não sei quais são as coisas que você precisa colocar no altar de Deus. Eu não sei quais são os seus sonhos que precisam ser colocados no altar de Deus. Talvez você precise consagrar o seu Samuel para Deus. Talvez você precise abrir mão para que o seu sonho seja realizado. Enquanto Ana só queria Samuel para ela mesma, ela não obteve o resultado dos seus desejos. Mas no dia em que ela fez um voto dizendo: ó Deus dos exércitos, se tu me deres um filho, eu o devolverei para ti. Nesse dia, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração. E ela foi mãe do maior profeta daquela geração, do maior sacerdote daquela geração, do maior juiz daquela geração. Deus pode fazer também um milagre na sua vida. Coloque o seu melhor no altar de Deus. Consagre sua vida a Deus. Consagre seu coração a Deus. Consagre seu casamento a Deus.
Consagre sua família, Deus, porque Deus pode fazer extraordinários milagres na sua vida e através da sua vida, para a glória do seu grandioso nome. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida e a sua família no altar de Deus neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, pela história de Ana, pela história da sua coragem de fazer um voto e consagrar o filho que haveria de receber de Deus, no altar de Deus, para a obra de Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos ousadia, desapego e abnegação, de consagrarmos para Ti o melhor daquilo que Tu tens nos dado. Dá-nos a bênção, Deus, de entregar tudo no Teu altar e saber que o Teu plano é melhor do que o nosso plano, que os Teus sonhos são mais altos do que os nossos sonhos e saber que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, baseado em 1 Samuel, no capítulo 1, falou de Ana, que fez um voto a Deus dizendo que se Deus lhe desse um filho, o daria de volta para Deus. Deus ouviu o seu clamor e lhe deu Samuel, que se tornou o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz de Israel. O reverendo Hernandes concluiu a mensagem contando sua própria experiência, de como sua mãe também o consagrou a Deus desde o seu ventre. Consagre o seu melhor para Deus. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquiri-la através da nossa loja virtual, acessando www.verdadevida.com.br e clicando ali em loja virtual. Você pode adquirir tanto a mensagem de hoje, Consagre o seu melhor para Deus, como você pode adquirir todas as outras mensagens, mais de 200 que aqui já foram pregadas no Verdade e Vida. Também, de segunda a sexta, no horário comercial, enquanto o nosso 0800 ainda não voltou a funcionar, você pode comprar pelo 19, é o código de área de Campinas da LPC, 3256-8100. Também pelo nosso site você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clicando ali em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, seu ou da sua igreja, imprime o boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você pode fazer um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil, na conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para neste domingo, você e toda a sua família, estarem na Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical, escola bíblica dominical, com classe ali para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, sempre começando aí por volta das 9 horas com o culto matutino. E à noite, culto vespertino, 18, 19 horas. Diga aí ao dirigente da igreja, ao pastor, ao presbítero, que você é um convidado do programa Verdade e Vida e que você quer crescer mais e mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá. E que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.